Olá, meus amigos do nosso canal Remédio Milênio. Estamos de volta com a 38ª parte do nosso mistério. O que Deus quer de mim? Bom, o tesoureiro casou com a terceira esposa, mas aí quando acaba a lua de mel, começa aí os altos e baixos de todo casal, né? E ele começa a ficar agressivo com a esposa também. E ela não suportou as agressões, largou ele e foi embora para Belém. E eu estou na minha casa, né? Um belo dia estou na minha casa e ele aparece aí, de surpresa, né? Pedindo para voltar, pedindo que a gente tivesse uma segunda chance aí, que a gente morasse junto, fosse criar o nosso filho, tentasse, né? Nós pudéssemos tentar. Eu, né, estava ali sozinha, tinha saído de um relacionamento que também não tinha dado certo, mas, cara, eu não sei o que me deu, que novamente eu disse não pro tesoureiro. Não quis. Vai entender. Eu gostava dele, que apesar dos pesares, né, ele tinha seus encantos, né? E ele, por mais que tivesse esse histórico de agressão, mas ele nunca tinha sido agressivo comigo. E o fato dele ser, né, machista, orgulhoso né, e me judiar um pouco aí com essa questão da pensão do menino, do filho dele, mas ele nunca chegou a ser agressivo com palavras, nem sequer com um tom de voz. Ele jamais usou de deboche. Ele foi um cavaleiro, apesar dos pesares. Foi um cavaleiro comigo. E eu gostava dele, mas aí não sei o que me deu. Não aceitei voltar com o tesoureiro. Não aceitei criar o filho com ele. E ele foi embora, né, sem graça, né, perdido, mas contrariado, foi embora. E eu fiquei pensando, ele foi embora, eu fiquei pensando aí na proposta dele, e pensei, imagina, mas que burrice essa minha, por que eu não devo, por que não tentar? Né? Estou só, ele também está só. Nós temos um filho, por que não tentar? Né? Eu fiquei pensando e resolvi, né, mais ou menos uma semana depois, eu vim procurar aí o tesoureiro, para dizer a ele que eu tinha resolvido aceitar. Bom, eu fui para Itapiranga, eu chego lá e procuro ele, entrei na casa dele, para falar para ele, né, que tinha resolvido aceitar aí a proposta dele, né. Só que ele disse para mim, sinto muito, você não aceitou, né, naquele dia eu fui lá, você não aceitou, então eu fui atrás da minha ex-esposa em Belém. Conversei com ela e ela aceitou voltar. E ela está vindo aí amanhã, depois de amanhã mais ou menos, ela estará chegando aí. E a gente vai voltar. O desencontro aí continua, né? Ele, quando ele quer, eu não quero. Quando eu quero, ele não quer. Não pode. Bom, e eu volto, né, para Marabá aí, contrariada, porque eu não aceitei. E depois, quando eu resolvo aceitar, já é tarde demais. Bom, ele volta para a esposa, né? Só que aí, né, ele com certeza fez promessas aí de que não agrediria mais. Só que ele não consegue manter a promessa e volta a ser agressivo com ela novamente. Cara, pobre do tesoureiro, ele não conseguia se livrar desse karma, dessas atitudes agressivas. Ele tinha me contado que ele estava fazendo tratamento com a psicóloga aqui em Marabá e estava tomando remédio controlado, né? Porque a doutora disse que ele estava com distúrbios, né? Tinha um distúrbio psicológico, mental. E ele estava tomando remédio controlado que ela passou, mas só que nada disso adiantava, né? E ele nada de desconfiar dessa sombra escura que ele vinha próximo dele, que nada de associar isso às agressões que ele tinha, que ele não conseguia controlar. E aí depois que essa doutora falou para ele que ele tinha um distúrbio mental, então ele se conformou e ficou aí tomando remédio controlado, mas não tinha jeito, ele continuava sendo agressivo. E a esposa não, né, conseguiu suportar mais a situação e foi embora novamente. Só que dessa vez ela saiu de casa carregando tudo. Quando ele chegou em casa, encontrou a casa vazia.
né? Ela tinha pego as coisas e tinha voltado para uma kitnet onde eles tinham morado, uma casinha, tipo kitnet que eles tinham morado, né? Que era próximo da casa da mãe dela. Ela voltou, né, para lá com o filho e as coisas, a mobília de casa. E ele ficou, né, tentando fazê-la voltar, né, pedindo perdão pela agressão, né, fazendo as promessas novamente, e ela não quis mais aceitar, não acreditava, né, na mudança dele. E ele resolveu me procurar. Novamente ele resolve me procurar, né, que estava separado da esposa. E eu, né, resolvi aí começar a tentar aí, quem sabe, né, não desse certo, né. Então a gente começa aí um relacionamento meio que aí, né, tomando chegada, aí meio que cabreira ainda os dois. E parecia que ia dar certo, cara. Parecia que ia dar certo, né. E quando eu estava na escola, ele foi me procurar. Uma vez ele apareceu com um filho, levando para o shopping para comprar umas roupas. Mas aí nesse dia que ele trouxe essa criança, o filho dele, era muito forte, assim, na fisionomia dele, a tristeza no olhar dele, assim, na vida dele. E o tesoureiro estava agonizando. A alma do tesoureiro estava agonizando. Ele estava em depressão profunda. Porque há muitos anos ele tentava se libertar dessa história de agressão e ele não conseguia. E por fim, a mulher se abandonou, e a terceira esposa abandonou, carregou o filho que ele tanto amava, separou ele do filho por causa das agressões dele. E ele vivia aí, né, triste, já em depressão, com depressão. Ele já estava ficando muito claro isso na vida, na semblante dele, na fisionomia dele. Então, mais ou menos uma semana depois, ele chegou lá na escola, né, foi falar comigo. E ele foi para me abraçar, né? Quando ele vai para me abraçar, eu tirei o corpo de banda de uma vez. Cara, ele foi para me abraçar, ele abraçou o vento, né, assim, e ficou surpreso de eu ter tirado o corpo de banda, assim, tão rapidamente, assim, no sobressalto, assim. E eu também não entendi muito, assim, mas eu disse, não, só pode ser porque eu estava suada no trabalho naquele dia, né, não tinha tomado banho, então eu fiquei suada. Não, deve ser por isso, eu não quis que ele me abraçasse suada, né. Eu tentei explicar isso para ele, né. Mas, assim, não foi só a questão do não querer que ele me abraçasse, não foi tinha, assim, aquele sentimento de rejeição, sabe. Sabe como quando aconteceu com o prefeito? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo nesse dia com o tesoureiro. Do mesmo jeito que aconteceu com o prefeito, aconteceu também com o tesoureiro. Cara, eu não entendi muito aquilo, mas eu tentei explicar, me entender que era porque eu não tinha tomado muito banho naquele dia. No dia seguinte, ele chega na minha casa e eu estou lavando louça e ele vem para me abraçar por trás novamente. E novamente eu rejeito ele novamente. E ele fica achando aquilo estranho, não entende muito bem. E nem eu. Aí eu, meu Deus, que é isso? De repente eu comecei a rejeitar ele assim do nada, né? Estranho, muito estranho isso. E isso era na sexta-feira, mais ou menos. Quando foi no domingo, de domingo para segunda, eu passei a noite doendo com dor de barriga. Passei a noite com dor de barriga. Cara, uma dor de barriga horrível, que eu fiquei assustada. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu vou no médico. Na segunda-feira, ajeitei para ir no médico, eu fui no médico, né? Deixei meu filho só em casa, não tinha quem deixar, deixei ele, filho, fica quietinho quando eu vou no médico, não abre a porta para ninguém. Tá bom, ele ficou em casa e eu fui pro médico, né? Quando eu estou no médico lá, né? Quando eu retorno na terça-feira pro trabalho, aí me contaram, né? Que o tesoureiro esteve lá no meu trabalho na segunda-feira e não me encontrou, né? E depois o cunhado dele que estava com ele, no carro com ele, disse que ele foi até a minha residência e não conseguiu encontrar ninguém, a porta fechada. O meu filho estava em casa, mas não percebeu que ele estava lá, que o pai estava lá fora. Então o cunhado dele falou que ele estava muito, muito agoniado, querendo falar comigo. E ele não me ligava porque o telefone dele no sábado tinha caído dentro d'água. E ele não tinha o meu número de cor, assim,
decorado de cor. Então não tinha como ele me ligar, ele não sabia o número do telefone, o telefone estava na assistência. E ele veio me procurar nos lugares, né, no meu trabalho, minha casa, e não conseguiu me encontrar. Eu tinha ido para o médico. E eu fui para esse médico, né, para essa consulta, esse exame, e não deu nada. Dor de barriga, e simplesmente não tinha explicação aquela dor de barriga, né? E eu, caraca, o que foi isso, né? E aí, quando foi na terça-feira à noite, falta energia, umas 10 horas da noite, meu bairro no tempo era muito novo, a energia não era muito confiável. Então faltou energia e eu não consegui dormir nessa noite. E por causa do calor e da muriçoca. Então eu pego e sento numa cadeira, né, de balanço e começo a ler o livro de Gola Polo. É muito bom, viu, gente? Recomendo. E ali eu estou ali, ó, lendo o livro de Gola Polo com uma vela acesa, né? Às 3 para 4 horas da manhã. Aí meu telefone toca. Cara, quando eu atendo o telefone, eu levo um susto, né? O telefone, quem estava me ligando era minha irmã e ela estava chorando, né? Um choro desesperado do outro lado, muito soluçava, ela não conseguia falar direito. E eu fiquei assustada, nossa, 4 horas da manhã, a gente já fica assustado com a ligação, né? E a pessoa fala parece do outro lado chorando aos prantos. Aí você fica com o coração mais acelerado, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela fala, né? O tesoureiro se matou. Como? O tesoureiro se matou. Cara, e ela fala isso em prantos. E eu fiquei sem conseguir, né, nem acreditar naquilo, né? Que ele havia se matado. E eu vou contar o resto desse triste episódio para vocês no próximo capítulo. E até amanhã, se Deus quiser.